Olá, eu sou o professor André Brock. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre coordenadas polares. O que são essas coordenadas polares e para que servem? Bom, tradicionalmente, nós representamos um ponto P no plano, tá, utilizando coordenadas cartesianas. Então, por exemplo, esse ponto P aqui, ele tem uma coordenada x horizontal, no eixo horizontal, tá, e ele tem uma coordenada y aqui, tá, no eixo vertical. Tá? São chamadas coordenadas cartesianas. Então, eu posso escrever que P é igual a x, y. Correto? Vou deixar aqui marcado que são as coordenadas cartesianas. Bom, no entanto, eu posso também associar a esse ponto P, né, um vetor. Tá aí, de origem na origem dos eixos, né, do sistema cartesiano, no ponto 0,0, de magnitude que eu vou chamar de R, tá? Então está aqui o vetor, e ele forma um ângulo θ com o eixo horizontal. Chamando aqui de R a sua magnitude, ou seu módulo, né? Porque isso também é bastante utilizado, por exemplo, na obtenção de equações de circunferências. Tá? Imagine aqui uma circunferência com centro no ponto 0,0, daí de raio R. Então, esse ponto P é um ponto da circunferência. Tá? Bom, além disso, se nós observarmos aqui, nós temos um triângulo retângulo envolvendo as medidas R, medida da hipotenusa desse triângulo retângulo, a medida Y, tá? Essa medida aqui, que é a medida de um dos catetos, e a medida X, que é esta medida aqui. Tá? Vou destacar aqui é o Y e aqui a medida X. Correto? Que são os catetos. Em relação ao ângulo θ, y é a medida do cateto oposto. Tá? Então, olha aqui, o R é a medida da hipotenusa. Tá? O y, em relação a θ, né, é a medida do cateto oposto ao ângulo θ. E o x é a medida do cateto adjacente, tá, ao ângulo θ. Perfeito? Daí a gente pode relacionar, por exemplo, x com R e com θ da seguinte forma. Tá? Qual é a razão trigonométrica que envolve cateto adjacente com hipotenusa? Tá? É o cosseno. Então, eu posso escrever que o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente x, medida do cateto adjacente, sobre a medida da hipotenusa R. Tá aqui. Disso sai que x é igual a R cosseno θ. Tá aqui, ó. Então, eu posso substituir aqui o x da minha coordenada cartesiana por R cosseno θ. A coordenada x é dada pela medida R, né, desse vetor, tá, multiplicada pelo cosseno de θ, pelo cosseno do ângulo formado. Da mesma forma, né, envolvendo agora o y, eu posso dizer que o seno de θ, por que o seno de θ? Se eu quero envolver a medida y é a medida do cateto oposto a θ. Então, cateto oposto sobre hipotenusa é seno. Né? Então, fica y sobre a medida da hipotenusa, que é R. Portanto, né, y é igual a R seno θ. Pronto. Obtivemos aí as duas transformações necessárias para eu poder representar este ponto P em coordenadas cartesianas. Então, eu posso dizer que P é igual a R cosseno θ, coordenada x, vírgula, R seno θ. Tá? Também você pode colocar aqui R, que multiplica o par ordenado cosseno, vírgula, seno de θ. Perfeito? E uma outra relação que a gente pode obter aqui, né, envolvendo x, y e r, que muitas vezes é útil nesse trabalho de transformação, é que a gente consegue pelo teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa, a medida da hipotenusa ao quadrado, r ao quadrado, é igual
a medida de um dos catetos ao quadrado mais a medida do outro cateto ao quadrado. Teorema de Pitágoras aqui. Perfeito? Bom, então vamos aqui a dois exemplos, né? Um em que a gente vai fazer a transformação de polar para cartesiano e outro de cartesiano para polar. A primeira aqui é dada uma equação, a equação de uma circunferência, né? Então essa equação aqui determina exatamente a circunferência cujo centro é o ponto 0,0 e o raio tem medida igual a 4. Tá? Como que eu posso representar essa equação na forma polar? Vamos lembrar que x é igual a r cosseno, vou corrigir aqui, r cosseno θ, né? E y é igual a r seno θ. Tá? Bom, eu tenho a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. X ao quadrado vai ficar no lugar de x, r cosseno θ, isso tudo ao quadrado, né? Mais y ao quadrado, y é r seno θ, tudo isso ao quadrado, igual a 16. Bom, eliminando os parênteses aqui, como é multiplicação, é só distribuir, então nós teremos r ao quadrado, que multiplica o cosseno ao quadrado de θ, mais r ao quadrado, que multiplica o seno ao quadrado de θ. Isso é igual a 16. Tá? Bom, dá para colocar o r ao quadrado em evidência, então nós teremos cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ igual a 16. Pela relação fundamental da trigonometria, né, quando nós temos o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ, isso daqui dá 1, sempre vai dar 1. O seno de um ângulo qualquer ao quadrado mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre vai dar 1. Então, isso daqui é igual a 1. Tá? Portanto, eu posso concluir que r ao quadrado é 16, né? Daí sai que r é igual, considerando aqui, né, o r positivo, é raio, tá? R igual a raiz quadrada de 16, r igual a 4. Tá? Então, uma forma de obter exatamente, né, a equação com centro, no ponto 0,0 e de raio igual a 4. Essa equação ela é bem mais simples de ser trabalhada do que essa em diversas situações. Daí a utilidade em fazer esse tipo de transformação. Perfeito? Outro caso aqui, eu tenho uma equação na forma polar, tá? E quero transformar para a forma cartesiana. Então, como que eu devo fazer nesse caso? Aqui a gente vai iniciar utilizando o seguinte recurso, né? Vou escrever a equação aqui. Nós temos que r é igual a 3 cosseno θ menos seno θ. Tá? Eu vou multiplicar os dois lados, né, tanto aqui à esquerda como à direita, por r. Eu posso fazer isso em qualquer igualdade matemática, multiplicar por um mesmo valor. Tá? Então, nós teremos aqui ó, r vezes r ao quadrado. E aqui, distribuindo, vai ficar 3r cosseno θ menos r seno θ. Tá? E aí eu vou colocar em evidência aqui, eu vou destacar, né, olha aqui, ó, 3, eu vou substituir r cosseno θ é x, né, e r seno θ é y, então fica 3x menos y. Tá? Agora, você fala, bom, temos aí o x e o y, mas ainda temos também o r ao quadrado. Agora, nós vamos utilizar aquela relação que eu destaquei, que é o Teorema de Pitágoras, que diz que r ao quadrado, nessa representação polar, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, no lugar de r ao quadrado, nós colocamos x ao quadrado mais y ao quadrado, igual a 3x menos y. Tá? E aí, se você quiser deixar tudo de um lado só, você tem que x ao quadrado mais 3x mais y ao quadrado
mais y, perdão, mais x ao quadrado menos 3x, né? E aqui é mais y igual a zero. Tá aí, obtivemos a equação, a equação equivalente àquela primeira, só que na forma cartesiana, ok? É isso aí, até o próximo vídeo.